Nós vamos conversar com a doutora Andréia Dantas Levi. Ela é delegada titular da Delegacia da Defesa da Mulher de Limeira e ela vai conduzir a investigação dessa tragédia familiar que ocorreu hoje em Limeira, né? Um pai matando a esposa, posteriormente o filho, né, a tiros, e acabou se suicidando. Doutora, o que a senhora já tem de informações a respeito desse crime? Boa tarde. Eu compareci ao local no momento que a perícia estava sendo realizada e verifiquei ali a cena. Tudo indica que ele realmente tirou a própria vida após ter ceifado a vida da sua esposa e do seu filho de 2 meses com um tiro. Na criança, apresentava apenas um orifício ali, né? E na esposa tinha cerca de 3 orifícios que não dá ainda para precisar se realmente são 3 tiros ou se teve algum ali que foi dele, né, por ele estar deitado ao lado dela e ter atravessado e entrado nela. Enfim, em contato com os familiares, com o pai dele, também com o pai dela, com a irmã dela. Ele, após o nascimento do filho, o filho ficou internado um tempo por ter nascido prematuro, teria ficado ansioso demais, estava fazendo um tratamento com um psiquiatra e estava fazendo uso de medicamento controlado, inclusive estava para se afastar do serviço Ele é procurador da prefeitura. Isso. E ele estava afastado já ou ainda não, doutora? Ele estava de férias no primeiro momento Pois e parece que ele tinha acabado de conseguir o afastamento, então eu acredito que iria emendar as férias com o afastamento, salvo me engano. E a esposa estaria de licença maternidade, né? Então os 3 estariam ali na casa. Correto. O tempo todo ali, né? E na data de hoje, o pai chegou em tese para buscar a nora com o filho para levá-los a uma consulta do neném. Sim. E encontrou ali a cena, crime, isso. E a senhora já tomou depoimento do pai, né, que seria o pai do autor do crime, né? Formalmente na delegacia eu tomei a declaração do pai do autor. Do pai, né? E o que ele relatou para a senhora, doutora? Ele relatou exatamente que ontem, no primeiro momento ele disse que foi a nora, né, que entrou em contato para pedir que ele levasse ela e a criança no médico em outra cidade, pois o Rafael não queria pegar a estrada. Pois é. E quando ele tentou ligar antes, ninguém atendeu, nenhum dos 2 celulares, e quando ele chegou na casa, ele viu que estava tudo organizado. Eles têm um Doberman e um Poodle. O Poodle não late muito, não estaria latindo. Logo em seguida chegou a moça que pega o cachorro para dar banho com o cachorro. Pois não. E ele ingressou e encontrou ali, ainda teria chamado a moça para entrar, mas ela não quis entrar. E isso hoje, né? Isso hoje. Por volta de que horas, mais ou menos? Umas 11h30 da manhã. Tá. Mas já teria ido uma moça fazer limpeza lá. Inclusive ela teria deixado um bilhete. Não sei precisar a hora que ela chegou, mas ela teria deixado um bilhete que, considerando que a porta do quarto estava fechada e que ela teria tentado chamar e ninguém respondeu, ela estaria indo embora da residência, que já teria limpado toda a casa, e se fosse necessário ela até devolveria parte do dinheiro pago por não ter limpado a suíte do casal. Perfeito. E então ela também nem tomou conhecimento. Então os corpos estavam na suíte? Na suíte, os 3. O bebê no meio, a mulher e o marido. Certo. E, bom, daí o pai do rapaz, o que mais que ele contou para a senhora nesse depoimento? Mais algum fato? Ele chegou no local, daí ele teve acesso aos corpos? Sim, ele abriu, ele viu o quarto meio escuro e achou estranho eles estarem dormindo naquele horário, né? E a hora que ele passou, ele até disse assim que o Rafael era grande, o pé acho que estava um pouco para fora, e ele sentiu o pé gelado e se deu conta do que estava acontecendo, e a hora que ele percebeu, ele inclusive teria tirado a arma da mão do filho e colocado em cima de uma mesa que tinha ao lado dele, né? E começou a gritar, né, desesperado, enfim. Certo. E a senhora esteve no local, né? Sim. Daria assim para a senhora teria visto alguma coisa semelhante já na carreira? A senhora é uma delegada muito jovem ainda, né?
Sim, A cena foi uma cena de... A senhora chegou a ver os corpos, tudo? sim, cheguei. Esse na verdade não é o primeiro caso. Mesmo eu tendo pouca Tá. experiência, eu peguei um caso bem também midiático, né? Que foi Sim. a moça que foi assassinada com mais de 36 facadas pelo marido também. Certo. Mas esse caso foi muito chocante por ter um bebê, né? Um bebê e um tiro na cabeça, mas... O bebê recebeu um tiro na cabeça? Na cabeça. Impressionante, né? É muito triste. Assim, não imagino a dor que a família toda está sentindo. Deve ser muito... Não consigo nem precisar. Mas, de qualquer forma, nós vamos continuar a investigação só para tentar apurar, mas tudo indica que foi um quadro de depressão e eu não sei o que motivou, né? Se houve alguma discussão do casal, então, não dá para saber. Eu conversei com os vizinhos. Sim. Eles disseram que... se eu não me engano, não faz muito tempo que eles moram lá, mas eles nunca escutaram nenhum tipo de gritarias. Eles disseram que ele era muito calmo, Sim. que nem imaginavam que isso pudesse acontecer. Inclusive, o vizinho de baixo parece que estava viajando, então não consegui conversar. Mas o do outro lado disse que não escutou os tiros, mas que chegou tarde, teria voltado de uma festa, então acho que o som estava pesado. Então não teria escutado. Mas eu ainda estou para ouvir uma outra vizinha, né, na semana que vem, por conta do horário, que acredito que ela tenha mais alguma informação. Tá. A senhora pretende ouvir outros familiares também ou não? Não haverá necessidade? Considerando que eu já ouvi informalmente no local, conversei com o pai da Cristiane, com a irmã da Cristiane, com o primo dela. Acredito que formalmente não haverá necessidade. Sim. E o relato delas, mas em que tom que foi, doutora? O que elas expressaram? O pai da Cristiane e a irmã estavam totalmente surpresos, assim, eles sabiam que ele estava depressivo, que ele realmente tomava remédio e ficava dormindo, mas não que ele estava, né, que chegaria a esse ponto. Okay. Inclusive, quando eu questionei a respeito da arma, eles disseram que eles nem lembraram, porque senão eles, considerando o quadro deles, eles até poderiam tentar tirar a arma dele, né, mas eles nem se recordaram. Ele tinha porte dessa arma? Ele tinha registro, né, posse, não porte, mas ele estava vencido. Pela constatação da senhora, então, o cenário era de uma pessoa que estava num quadro de depressão, talvez uma depressão profunda. O pai chegou a apresentar algum tipo de receituário, algum elemento que ele indicava que ele tomava remédio? Receituário não, mas foram localizados, né, vários medicamentos, 2 tarja preta, outros estavam fora da caixa, então eu não tenho conhecimento para precisar, né. Mas assim, ele estava fazendo acompanhamento psiquiátrico, mas não tinha um diagnóstico fechado. Entendi. A senhora pretende ouvir, por exemplo, o profissional que o atendeu, psiquiatra, ou a... Pretendo sim. Tá. E mais alguém a senhora pretende tomar depoimento, doutora, nesse momento ainda inicial da investigação, ou a senhora acha que é um caso que pode se encerrar, por exemplo, com esse depoimento do psiquiatra, do profissional médico, e como a senhora já falou, já teve o relato de familiares, né, informalmente, hoje formalmente do pai, a senhora acha que é um caso assim que não vai exigir muitos depoimentos ainda? Não, já foi descartada a hipótese aí, né, que assim, no primeiro momento ficou meio estranho ter um bilhete da empregada ali que não queria limpar o quarto, mas isso já foi afastado. Qualquer eventual participação, né? Não, isso já foi afastado, tudo indica que realmente tenha sido um feminicídio seguido de... Um duplo... De suicídio. Um feminicídio, um homicídio e um suicídio. Ok. E agora é aguardar o laudo, né, necroscópico do IML e a oitiva aí dessa outra testemunha vizinha e do médico. Perfeito. E é um caso que vai se encerrar sem... Não vai ter punibilidade nenhuma porque as pessoas... Ele acabou se suicidando, né? Não tem um caso que... Nesse tipo de caso não... Entendi. Mais um esclarecimento mesmo para a opinião pública e para a família, né? Sim. Do que ocorreu. Doutora, a senhora tem alguma coisa a acrescentar mais ou não? Não, acredito que não. Foi esgotado. Certo. Ok. E uma última pergunta que me veio agora é o seguinte. A criança teria nascido com problemas de saúde, né? Essa criança mantém esse problema de saúde? Mantinha algum problema de saúde que teria
provocado essa reação do rapaz? Então, em contato com a irmã e com o pai, Tá. foi uma inseminação, né? Então eles Sim. desejavam muito o nascimento dessa criança. Sim, E acredito que, não tenho conhecimento para falar, mas acredito que por ter sido uma inseminação, ele nasceu prematuro, mas não tinha problema de saúde. entendi. Foi mais em questão de ter sido Da prematuro questão. e ficou um tempo internado, mas logo recebeu alta. Perfeito, Só que o perfeito. pai, não sei, começou a apresentar uma certa ansiedade, um Sim. descontrole ali após essa situação. Certo. Ele era procurador na prefeitura e a esposa também, me parece que seguia a carreira jurídica numa outra cidade, é isso? Em Campinas, ela trabalhava na Campinas. Câmara Municipal de Campinas, agora eu não me recordo o cargo dela. Tá, perfeito. Doutora, muito obrigado pela atenção e até pelo horário, né? Agradecendo sua atenção para a gente poder esclarecer um pouco mais essa tragédia familiar, né? Talvez aqui em Limeira, algo sem precedentes, pelo que eu me lembro, tá? Mas é isso. Muito obrigado. Eu que Fica o agradeço. agradecimento, tá bom? Eu que agradeço.